Mas um dia se inicia e com ele a oportunidade de buscarmos a Deus meditando em sua palavra e juntos buscarmos em oração pelas nossas vidas e nossas causas. Às vezes, mesmo quando andamos em fidelidade, enfrentamos perdas que desafiam a nossa alma. Há momentos em que tudo parece estar no lugar: amor, cuidado, fé, esperança, e ainda assim, o inesperado nos atinge com força. A Bíblia nunca nos prometeu uma vida sem lágrimas, mas ela nos revela um Deus que caminha conosco através do vale da sombra da morte. Em meio à dor mais profunda, quando o coração está dilacerado e as respostas parecem distantes, a palavra de Deus permanece. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Quando colocamos tudo o que temos e somos nas mãos do Senhor, nossos sonhos, nossa família, nosso futuro, estamos dizendo: Senhor, mesmo que o mundo desabe, Tu ainda serás meu Deus. Esse tipo de fé não é construído na ausência de sofrimento, mas no meio dele. E é nesse ponto que muitos de nós se encontram, diante de um silêncio cortante, de uma perda que parece impossível de suportar. Somos confrontados com a realidade da cruz. Dor e glória coexistem. Se você já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas que amam a Deus, lembre-se: o próprio Filho de Deus sofreu injustamente, e por meio da sua dor, veio a nossa redenção. O sofrimento não é sinal de abandono, mas pode ser um solo fértil para o propósito eterno. No meio da sua dor, no coração da dificuldade, há algo que ninguém pode tirar de você: a sua fé. Enquanto a fé permanecer viva, nada está verdadeiramente perdido. Acredite. A presença de Cristo em sua vida traz uma paz que o mundo não pode compreender e um poder que sustenta mesmo quando tudo desaba. Sim, a vida pode ser marcada pela dor, mas o sofrimento não anula o amor de Deus. Pelo contrário, é nesse lugar de vulnerabilidade que muitos encontram o abraço mais terno do Pai. O inimigo tentará usar a dor como uma ponte para o desânimo, para afastar seu coração do Senhor. Mas você pode escolher diferente. Deixe a dor te lançar aos pés de Jesus e não para longe dele. Você já enfrentou momentos em que tudo parecia sem saída? Situações em que a força te abandonou e tudo o que restava era um suspiro? Todos nós já passamos por isso. E os heróis da fé também. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreve em 2 Coríntios 1, 5, 10, que compartilhou em abundância dos sofrimentos de Cristo, mas igualmente experimentou consolo vindo do próprio Senhor. Ele declara que passou por provações tão severas na Ásia que chegou a desesperar da própria vida. Parecia uma sentença de morte, mas ele entendeu algo profundo. Isso aconteceu para que não confiassem em si mesmos, mas em Deus, o Deus que ressuscita os mortos. Paulo afirma com convicção: Ele nos livrou de um perigo mortal e continuará nos livrando. Nele temos colocado nossa esperança de que ainda nos livrará novamente. Essa é a força que você pode carregar hoje, a certeza de que Deus é poderoso para livrar, consolar e renovar. A aflição pode ser grande, mas o consolo de Deus é maior. E o mesmo Deus que sustentou Paulo nas trevas mais densas é o mesmo que está com você agora. Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar passar por lutas tão intensas, tão esmagadoras, que parece haver uma sentença de morte escrita sobre você? Já sentiu o peso de problemas que tiram o ar dos seus pulmões? Foi exatamente assim que o apóstolo Paulo se sentiu. Mas se olharmos com atenção para o que ele escreveu em 2 Coríntios 1, versículo 9, há uma revelação poderosa. Sim, nós já sentíamos dentro de nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Em outras palavras, Paulo está dizendo: esses momentos difíceis, essas tempestades que enfrentamos, nos ensinam a não depositar fé em nossas próprias forças. Elas nos forçam a descansar inteiramente naquele que tem poder, até sobre a morte. Todos nós passamos por tempos assim, temporadas em que o mundo parece virar contra nós, em que tudo pesa mais do que podemos carregar, e a dor se torna um companheiro diário. E ainda assim,
Mesmo nesses vales sombrios, Deus continua presente. O salmista Davi, em Salmo 119:71, escreveu algo surpreendente. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Que coisa impressionante de se dizer. Como pode alguém afirmar que foi bom passar pela aflição? Como pode haver algum valor no sofrimento, na dor, nas provações? Mas a verdade é que a aflição faz mais do que revelar nosso caráter, ela o molda. As provações têm o poder de transformar o coração, de nos tornar mais humildes, mais dependentes de Deus, mais sensíveis à sua voz. Eu creio que, por mais desconfortável que seja, a dor tem um propósito na vida de quem serve a Cristo. Porque se não fosse por aquela luta que você enfrentou, como saberia que Deus nunca te deixaria nem te abandonaria? Se não fosse por aquela enfermidade, como descobriria que pelas suas pisaduras fomos sarados? Se não fossem os momentos em que faltou o recurso, como conheceria o Senhor como Jeová Jiré, o Deus que provê? Às vezes as dificuldades carregam bênçãos disfarçadas. Por isso permaneça firme mesmo quando não entender. Continue crendo, mesmo quando o caminho parecer escuro. E agora, com o coração voltado ao céu, vamos orar. Senhor Jesus, Tu és digno de toda adoração e louvor. Quando o peso da vida nos oprime, é a Tua graça que nos sustenta, é a Tua misericórdia que nos levanta. Mesmo quando as tempestades da vida nos empurram até o limite, é pela Tua fidelidade que vencemos. E quando tudo parece trágico, doloroso e incompreensível, nossos olhos continuam firmes em Ti. Pela Tua graça somos mais que vencedores. Que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, mesmo que, para isso, passemos pelo fogo purificador. Se essa provação que enfrentamos é o instrumento que molda nosso interior e nos torna mais semelhantes a Cristo, então que seja feita a Tua vontade, pois confiamos em Ti, Senhor, sempre. Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar passar por lutas tão intensas, tão esmagadoras, que parece haver uma sentença de morte escrita sobre você? Já sentiu o peso de problemas que tiram o ar dos seus pulmões? Foi exatamente assim que o apóstolo Paulo se sentiu. Mas se olharmos com atenção para o que ele escreveu em 2 Coríntios 1, versículo 9, há uma revelação poderosa. Sim, nós já sentíamos dentro de nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Em outras palavras, Paulo está dizendo: esses momentos difíceis, essas tempestades que enfrentamos, nos ensinam a não depositar fé em nossas próprias forças. Elas nos forçam a descansar inteiramente naquele que tem poder, até sobre a morte. Todos nós passamos por tempos assim, temporadas em que o mundo parece virar contra nós, em que tudo pesa mais do que podemos carregar, e a dor se torna um companheiro diário. E ainda assim, mesmo nesses vales sombrios, Deus continua presente. O salmista Davi, em Salmo 119:71, escreveu algo surpreendente. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Que coisa impressionante de se dizer. Como pode alguém afirmar que foi bom passar pela aflição? Como pode haver algum valor no sofrimento, na dor, nas provações? Mas a verdade é que a aflição faz mais do que revelar nosso caráter, ela o molda. As provações têm o poder de transformar o coração, de nos tornar mais humildes, mais dependentes de Deus, mais sensíveis à sua voz. Eu creio que, por mais desconfortável que seja, a dor tem um propósito na vida de quem serve a Cristo. Porque se não fosse por aquela luta que você enfrentou, como saberia que Deus nunca te deixaria nem te abandonaria? Se não fosse por aquela enfermidade, como descobriria que pelas suas pisaduras fomos sarados? Se não fossem os momentos em que faltou o recurso, como conheceria o Senhor como Jeová Jiré, o Deus que provê? Às vezes as dificuldades carregam bênçãos disfarçadas. Por isso permaneça firme mesmo quando não entender. Continue crendo, mesmo quando o caminho parecer escuro. E agora, com o coração voltado ao céu, vamos orar. Senhor Jesus, Tu és digno de toda adoração e louvor. Quando o peso da vida nos oprime, é a Tua graça que nos sustenta, é a Tua misericórdia que nos levanta.
Mesmo quando as tempestades da vida nos empurram até o limite, é pela tua fidelidade que vencemos. E quando tudo parece trágico, doloroso e incompreensível, nossos olhos continuam firmes em ti. Pela tua graça somos mais que vencedores. Que a tua vontade seja feita em nossas vidas, mesmo que, para isso, passemos pelo fogo purificador. Se essa provação que enfrentamos é o instrumento que molda nosso interior e nos torna mais semelhantes a Cristo, então que seja feita a tua vontade, pois confiamos em ti, Senhor. Sempre, quando permitires que eu enfrente dificuldades, quando os obstáculos se erguerem no caminho, segurarei firme na tua palavra, que me diz, em Salmos 34, 15 e 18, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Sim, Senhor, tu estás perto dos que choram, tu estás perto dos que se quebrantam, e a tua proximidade é o nosso maior consolo. O rosto do Senhor é contra os que praticam o mal, para apagar da terra até a memória deles. Mas aos justos, quando os justos clamam, o Senhor ouve. Ele os livra de todas as suas aflições. Ele não está longe, ele está perto, perto dos que têm o coração despedaçado. Ele salva os que estão com o espírito esmagado pela dor. Senhor, eu te bendigo, eu engrandeço o teu santo nome. E com um coração agradecido digo, obrigado por ouvir a minha oração, Jesus. Seja glorificado agora e por toda a eternidade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva a palavra Amém nos comentários abaixo. Declaro que todas as bênçãos desta oração já estão sobre você, pelo nome poderoso de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar essa palavra de fé e esperança. Compartilhe este vídeo com um amigo, um familiar. Curta o vídeo para que mais pessoas sejam tocadas por essa mensagem. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, Caminho da Sabedoria Divina, para receber mais vídeos que vão fortalecer sua fé e elevar seu espírito. Agradecemos imensamente todo o seu apoio. Você é abençoado para ser uma bênção. Sinta-se à vontade para deixar seu pedido de oração nos comentários, assim podemos apresentar suas necessidades diante de Deus, para que você receba bênçãos e vitória. E lembre-se, outros irmãos em Cristo, aqui e no mundo todo, estarão orando junto com você neste exato momento. Vamos permanecer firmes na fé, unidos em oração. Toda a glória seja dada a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você, hoje e sempre.